Olá pessoal, esse é o Tá na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. A pandemia de Covid-19 está instalada há mais de um ano e no Brasil, enquanto a campanha de vacinação avança lentamente, vivemos um momento crítico com o sistema de saúde à beira de um colapso e recorde no número de mortos. No município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, o infectologista Edmilson Migovski coordenou um projeto para o tratamento de pacientes de Covid-19 através de um convênio entre a UFRJ e a Secretaria Municipal de Saúde. Tive uma experiência bem robusta na saúde pública em Volta Redonda, tratando 604 pacientes considerados de alto risco, porque é um grupo com 40 anos de idade ou mais e ou doença de base, de 604 pacientes, 2 internações em enfermaria, 0 falência respiratória, 0 óbito. O jornal O Dia alerta, no entanto, que o projeto coordenado pelo Dr. Migovski em Volta Redonda foi uma conduta clínica e ainda não é um estudo científico. Portanto, ainda há um caminho para que essa conduta clínica seja reconhecida como adequada e até mesmo expandida. Nessa entrevista, o infectologista ressaltou que os resultados foram animadores e obtidos através de 3 pilares para o contingenciamento da doença. O primeiro pilar é isso tudo que todo mundo já fala e vale repetir, que é o álcool a 70, a higienização das mãos, a máscara, a não aglomeração e a vacina. O segundo pilar, que ninguém fala, é orientar a população contra sinais e sintomas precoces da Covid-19, que é o que esse cidadão vai fazer? Esse cidadão vai reforçar o primeiro pilar, vai dizer assim, olha, estou desconfiado que eu estou enfermo, portanto eu vou reforçar o uso da máscara, não vou trabalhar, vou manter o distanciamento das pessoas e vai para o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Qual é a diferença entre medicação precoce e medicação preventiva? Por exemplo, medicação preventiva hoje, ou orientação em termos de prevenção seria a vitamina D, o zinco, uma alimentação saudável, atividade física, ou seja, hábitos de vida que sejam saudáveis, tá bom? Então, isso são medidas de prevenção antes de você adoecer. A vacina é uma medida de prevenção antes de você adoecer. Então, portanto, é uma medida preventiva. A medicação precoce é aquela que a gente orienta depois que o paciente se infectou e apresenta os primeiros sinais e sintomas. E o precoce, em relação ao Covid-19, é nos primeiros 2, 3 dias. Por exemplo, se o paciente teve relação sexual desprotegida com uma outra pessoa HIV positiva, eu posso fazer medicação precoce, para evitar que aquela pessoa que se contaminou desenvolva a doença. Nesse caso, do HIV, são algumas horas. No caso da influenza, que é a gripe, eu posso fazer medicação precoce por 24, 48 horas. Para cada tipo de enfermidade, para cada tipo de vírus, esse precoce pode ser até 3 dias, como é o caso da Covid-19, até 2 dias, no caso da influenza, ou até mesmo algumas horas, no caso do HIV. Esse remédio não é os remédios que o governo está distribuindo, né? Pelo que eu entendi. Não é. É o Anita, que é o medicamento, o nome mais famoso. Não é uma coisa defendida pelo Ministério da Saúde. Foi, inclusive, uma pesquisa feita pelo pessoal da Ciência e Tecnologia e uma pesquisa conduzida por pesquisadores da UFRJ. E quem liderou essa pesquisa foi a doutora Patrícia Rocco. Mesmo sem nenhuma eficácia comprovada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez inúmeras defesas públicas sobre o uso da hidroxicloroquina como medicação preventiva, o que, para a comunidade científica, pode significar um grande risco à saúde da população. Não foi esse o medicamento que o Dr. Migovski utilizou em sua conduta clínica em Volta Redonda. Vale ressaltar que a OMS e a Anvisa ainda não reconhecem a eficácia de nenhum medicamento para o combate à Covid-19. O governo pressionar o tratamento precoce com medicamentos que a gente sabe que não são eficazes por estudos científicos, como a hidroxicloroquina e etc., ofusca esse tratamento que você diz que funciona? Porque infelizmente houve uma politização dessa história. A proposta de você colocar um colete à prova de bala depois que você ouviu alguns tiros ou depois que você tomou um tiro no pé, não depois que você tomou todos os tiros. Então, o que vem, infelizmente, houve uma orientação político-partidária. Eu fico dizendo, eu sou favorável à medicação precoce, aí me rotulam como bolsonarista. Mas eu sou favorável à vacinação, aí me rotulam como alguém ligado ao Dória. Não, eu sou ligado à ciência, sou favorável à ciência. Nós temos evidência clínica e evidência científica hoje que mostra que essa molécula ela é segura e é eficaz, né? E tem gente que continua dizendo que não tem estudo ainda, mas é não querer enxergar a evidência que se tem.
Da mesma forma que a vacina foi licenciada a toque de caixa, eu tenho algumas críticas, mas eu não vou deixar de orientar e nem vou deixar de tomar. Eu tomei a primeira dose da vacina, tomei a primeira dose da Coronavac, no posto de saúde, por ser médico, no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, eu sou favorável a essas coisas. O problema é que, infelizmente, houve uma politização e os 3 pilares que eu reputo como fundamentais não vêm sendo observados. Ou você encara a Covid e o contingenciamento, tomando por base os 3 pilares, ou a gente vai ficar contabilizando dor, sofrimento, internação, falência respiratória e morte. Boa parte delas seria evitável se nós estivéssemos seguindo os 3 pilares. Por que o senhor, então, não registrou isso como um estudo, como um artigo médico? Tá, boa pergunta. Por que o senhor não fez uma publicação numa revista de medicina sobre isso? Tá. Primeiro, assim, a gente coletou os dados e agora a gente está submetendo para o Comitê de Ética para fazer um estudo retrospectivo. Pegar essa casuística que foi observada em Volta Redonda, vai compilar esses dados, vai dar um trato estatístico e vai publicar. Então, porque quando você faz o trabalho, a minha conduta foi muito mais emergencial. Já tinha o trabalho correndo da Patrícia Rocco, né, indo adiante, e em Volta Redonda estava morrendo muita gente. Então, foi iniciada uma conduta clínica, e não foi pesquisa clínica, ainda que todos os pacientes que toparam participar ou receber o medicamento, eles assinaram um termo de consentimento livre, esclarecido, por ser uma conduta off-label, ou seja, uma conduta não prevista em bula. Os pacientes foram orientados, olha, quer receber a medicação gratuitamente? Está aqui, mas como é uma conduta ainda experimental, é preciso que você autorize. E isso foi feito. Doutor, a gente sabe que mesmo com o país passando por mais esse pico de pandemia, ainda tem muita gente que está se aglomerando, seja em eventos clandestinos ou em locais permitidos, como praia ou bares. O que você tem a dizer a essas pessoas? Numa cidade que resolve fazer um lockdown a partir das 18 horas, fechando bares, restaurantes, a população não conscientizada, que é a grande maioria, infelizmente, vai acabar indo para os lugares que não são fiscalizados. Então, eu sou favorável, ao contrário, a ampliar o funcionamento. A praia é um problema? Mas assim, a praia, ao ar livre, com distanciamento, o problema tende a zero. O problema é como é que você foi para a praia? E aí você aglomerou no ônibus, no metrô, no trem. São as aglomerações que você acaba tendo nesses locais que usualmente você já tem. Por isso que é muito importante trabalhar nos 3 pilares, porque a população, a pessoa acordou com o nariz entupido, com um pouco de dor nas costas, com sensação de febre sem febre, ela continua indo à praia, continua aglomerando, continua indo trabalhar, continua indo para a escola, quando na verdade ela deveria redobrar o cuidado e reforçar a questão do primeiro pilar, que é a máscara, a higienização das mãos e o distanciamento. Então, a população está desorientada. Eu vejo isso de uma forma muito clara, mesmo com colegas médicos que vão trabalhar sem entender que estão enfermos, né? Então, estou precisando de uma disposição. Então, assim, realmente a população tem que ser orientada. E você não conscientiza ninguém de uma hora para outra, né? Também não tem nenhuma população religiosa. Mas você vê, um pastor de uma igreja, ou um padre de uma igreja católica, ele acaba repetindo o sermão dele várias vezes. Porque as pessoas, para elas aprenderem, incorporar um novo hábito, tem que ter aquilo lá, de sequência e frequência, para que elas possam aprender um novo hábito, para dizer que tem um novo hábito. Então, esse é o momento de reflexão, de repensar, e das pessoas serem orientadas de uma forma muito didática quanto aos fatores de risco. E isso a gente acaba não vendo, né? E aí, de novo, tem a questão da política, que houve um estímulo às pessoas ficarem em locais, em aglomerações, locais públicos, sem a devida proteção. E aí tem gente que aí toma medicação direto, e aí não é nem uma medicação precoce, é uma medicação preventiva, que vai acabar causando mais dano do que benefício. Cada vez mais temos visto relaxamento das medidas de distanciamento e aglomerações, né? Quais prejuízos essas ações trazem para a saúde pública e para a cidadania no Rio de Janeiro? Essa é uma questão interessante, porque assim, qual é o medo que eu tenho? Eu acho que cada um de nós vai adoecer em algum momento. Mas se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, né, antes da vacina chegar, você vai aglomerar nos hospitais e as pessoas vão morrer sem terem tido a oportunidade de ter o melhor da medicina, né? Então, no início da pandemia, no Rio de Janeiro,
dados do grupo da Fiocruz dão conta que houve 30% dos óbitos que ocorreram no estado do Rio de Janeiro ocorreram em casa ou na UPA, na unidade de pronto atendimento, que não é hospital, é uma unidade pré-hospitalar. Ou seja, provavelmente, se essas pessoas tivessem sido orientadas desde o início, tivessem sido atendidas no hospital com todo o recurso de uma terapia intensiva, não teria morrido. Então, a gente tem que, na medida do possível, não adoecer, e se adoecer, cada um adoecer em algum momento diferente do outro. E, obviamente, com a chegada da vacina, isso vai facilitar, porque a tendência é que você tenha uma doença de menor gravidade ou até mesmo não desenvolva a doença. Doutor, um dos argumentos mais comuns de quem defende as aglomerações e eventos clandestinos é de que, de segunda a sexta, eu pego um ônibus lotado para o trabalho. Que diferença faria no fim de semana aglomerar também? Então, qual é a diferença de fato? Gente, olha só, você vai para o trabalho, você não vai ficar bebendo, você não vai... É diferente a aglomeração do BRT ou do metrô ou do trem, é diferente daquela aglomeração do bar, né? Você vai no bar, você tira a máscara, você não observa o primeiro pilar. Você tem uma ideia assim, se você pega ônibus cheio, mas você redobre o cuidado com o uso da máscara, você que está evitando a doença, o álcool 70, é pouco provável que você adoeça. Então, no bar não, é diferente. No bar você vai, quem fuma vai fumar, vai tirar a máscara, vai aglomerar, vai falar alto, tem som, vai falar perto, porque o som é muito alto. É um comportamento muito diferente. Sexta-noite na balada, sábado, domingo, é diferente. Ou no churrasco é diferente do comportamento de segunda a sexta do trabalho, né? Então, assim, são situações diferentes. E outra coisa é a questão da estatística, né? Quanto maior a exposição, maior a chance que você tem de acabar adoecendo. Mas o comportamento, a vibe, né, de quem vai trabalhar de segunda a sexta é uma, e de quem vai para Gandaia, para balada, é outra, sexta-feira, sábado, domingo. Doutor, o comportamento da população é bem variado. Tem os que respeitam o isolamento social e pontualmente acabam saindo de casa para aliviar a pressão do confinamento, e simultaneamente existem aqueles que já não ligam mais para nada e vão todos os dias em eventos e festas. Se o doutor pudesse indicar um tipo de lazer para aquele que ainda respeita, qual seria? Eu acho que assim, se você pudesse passear numa praça de manhãzinha ou à noite, e você pode ir em momentos de menor aglomeração, não vejo problema. Dá para você ir acordar de manhã cedinho, dar uma passeada na praça, né? Se tiver que conversar com alguém, mantendo uma distância de 2 metros de uma pessoa. No prédio onde eu moro, tem academia. Eles restringiram o número de pessoas, só pode ir numa academia pequena de prédio, tem um professor e no máximo umas 3 alunos fazendo, todo mundo com máscara. Então, não beber, não comer demais, praticar atividade física, tentar dormir melhor, tentar fazer reuniões, nem que sejam reuniões virtuais, ou, eventualmente, se for encontrar com alguém, manter sempre uma distância, observe o distanciamento para evitar as aglomerações, mas tem como você tentar flexibilizar, sim, mas relaxar não, tá bom? Relaxar no sentido de ficar menos tenso, mas não no sentido de você negligenciar ou subestimar a questão do vírus. Doutor, nós separamos algumas imagens de tipos de aglomeração para mostrar para o senhor. Quais seriam as medidas para minimizar os riscos, né? O que tem de errado nesse vídeo que o senhor viu? Se tivesse que ir para a praia, eu iria manter uma distância segura de uma outra pessoa. Uma distância superior a 2 metros, por exemplo, mesmo que você não esteja com máscara. Por exemplo, se você pegar 2 pessoas, as duas sem máscara, no ambiente fechado e próximas, uma pessoa infectada, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, e a outra pessoa não infectada, obviamente, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma. A chance dessa pessoa que não está infectada pegar o vírus a partir desta que está infectada, estando ambas sem máscara, é em torno de 6%. Eu estou considerando que essa aqui, que está infectada, não tem sinal, não tem nenhum sintoma, portanto, a tendência é que ela tenha uma carga viral menor. Então, se você considerar que na praia todos estão assintomáticos, a princípio, pode ser que tenha um ou outro com vírus, mas se você observar essa distância de 2 metros, é extremamente improvável que você se infecte na praia, que é diferente de uma festa. Numa festa, você não consegue manter uma distância de 2 metros, a não ser que seja uma festa muito vazia, num local muito grande, né? E acaba que o risco aumenta, porque a temperatura é diferente num lugar confinado do que na praia,
o vírus não tolera muito a luz do sol, o vírus não tolera muito o calor, né? Não é a praia não é uma boa praia para o vírus se transmitir. Já uma festa confinada é mais propício a isso. Então, o que eu vejo? Eu posso ir à praia, não vejo nenhum problema, desde que eu mantenha uma distância. Digamos que essa pessoa que foi à praia também queira tomar uma cerveja no bar. Ainda bem que não é torcedor do Fluminense. Que medidas ela tem que se atentar? Eu acho que tem que escolher lugares ou bares que observem o distanciamento. Né? Você vê assim. E aí, por isso que eu sou muito favorável à questão de você ampliar o horário dos lugares que são regulamentados, que são fiscalizados. Né? Você vai no shopping perto da tua casa, você vê lá, tem a fiscalização, o próprio shopping fiscaliza, as pessoas fiscalizam, tem policiais ali, seguranças que vão manter esse distanciamento. Então, eu acho temeroso, o dono desse bar, de ter permitido que isso fosse feito desse jeito. Tudo bem, ele está visando lá o lucro dele, mas se no bar sempre cabe mais um, na UTI nem sempre, né? Então, a gente sabe disso, né? Essa questão é um fator de risco, você vê que as pessoas se abraçando, aí sim, uma aglomeração que é inquestionável, né? Aí junta aglomeração, torcida, ausência de máscara, bebida, todos os ingredientes para que daqui a 3, 4, 5 dias tenhamos vários casos secundários a partir de uma festa irresponsável como essa. Quanto ao transporte público, não é todo mundo que conseguiu ficar no home office, né? Como se portar em um ônibus ou trem, sabendo que muitas vezes fugir de estar em um transporte lotado não é uma opção? Pois é, para mim esse é o maior gargalo que nós temos no Rio de Janeiro e acho que no país como um todo, né? Até numa época eu sugeri que determinadas indústrias ou empresas flexibilizassem bem o horário. Por exemplo, a construção civil não tem nenhum problema se aquela pessoa que trabalha na construção civil pegar 6 da manhã. Já está dia claro, ela pega mais cedo e sai mais cedo. Né? Então, para ela, tomar café no serviço seria uma boa, né? E aí já começaria trabalhando 6 horas da manhã, que precisa da luz do dia para render mais no seu trabalho. Sendo possível flexibilizar, seria muito bom, porque realmente as aglomerações ocorrem dentro do ônibus. A diferença que eu vejo do ônibus para o bar, como você mostrou, é que no ônibus você está muito próximo, mas você está com um pouco mais de consciência, né? Você não bebeu, você está usando máscara, você está usando álcool 70. Eu acho que os ônibus deveriam disponibilizar de uma forma mais intensa até o álcool 70 na entrada do ônibus, na saída do ônibus, para que as pessoas pudessem higienizar as mãos se elas mesmas não levarem o seu equipamento, aí, o seu álcool portátil. Né? Então, eu vejo isso, por exemplo, eu subi no Cristo Redentor no dia 1º de março de 2021, então você entrando na van, né, que é um transporte coletivo, obviamente não sofre aglomeração como um metrô, como um BRT, mas tem lá o álcool 70. Então, acho que poderia ser estimulado isso nas estações de BRT, o álcool 70 para as pessoas poderem higienizar as mãos, algum tipo de fiscalização no sentido de uso correto da máscara. Isso são medidas que são interessantes e vão minimizar o risco no transporte público. Como eu falei, para mim, é o principal problema que a gente enfrenta nas grandes cidades. Doutor, e as reuniões familiares? Foi muito comum no Natal passado, é comum nos almoços de domingo e agora vamos chegar na Páscoa, onde essa tradição costuma se repetir. Como agir nesse tipo de situação? Eu acho que alguns encontros eles devem ser virtuais, né? Infelizmente não tem como. Se tiver alguma coisa que eu tenha dúvida quanto à minha saúde naquele momento, ou tenha alguma desconfiança quanto a eventual portador do vírus, por algum desconforto que eu venha a ter, eu não vou na casa da minha mãe, não vou na casa do meu pai. E quando eu vou, eu mantenho esse distanciamento, né? Então, portanto, eu sou contrário à aglomeração. Mantendo o distanciamento, é extremamente improvável que você, ainda que esteja portando o vírus, desde que assintomático, você transmita esse vírus para outra pessoa. Como as autoridades elas deveriam agir para inibir as aglomerações e diminuir o número de mortes pelo Covid-19? Ainda resta alguma ação a ser feita por meio do governo?
Eu acho que tem que educar. E os frutos escolhidos, quando você planta educação, eles são muito sólidos, mas demora você coletar, né? Então, assim, não adianta você ter toda uma ação do governo, por mais que você tenha uma guarda municipal atuante, uma polícia militar, ou o exército, né, federal atuando, você não vai ter como fazer o monitoramento das casas clandestinas, você não vai ter como fazer o monitoramento da casa das pessoas que insistem em fazer festas. Então, o trabalho, eu acho, de conscientização. Infelizmente, você não conscientiza a população de uma hora para outra. Você não conscientiza a população com a mesma velocidade que você vacina. Então, eu acho que trabalhar na conscientização é realmente o primeiro, uma das primeiras coisas que devem ser feitas e mantidas, assim como também orientar a população quanto aos sinais e sintomas, porque ainda existe um certo equívoco, indução a erro, quando você vê, por exemplo, na porta de um shopping, a pessoa verificando a temperatura para que você entre, a ideia é que a febre é algo frequente, quando na verdade muito mais frequente é a sensação de febre. Isso a população acaba sendo induzida ao erro. A pessoa dizer, estava achando que eu estava com a Covid, o mal-estar, mas verifiquei, não estava com febre, logo não estou. E lembrar que a febre ocorre em 15%, 20% das pessoas só. Então você vê que algumas condutas que foram adotadas induzem a população a erro. Eu vejo isso com enorme frequência. Então a gente precisa orientar, educar e conscientizar. Eu nunca vi nenhuma doença dar tanta manifestação clínica diferente quanto a Covid-19 dá. Dá conjuntivite, alteração cutânea, tipo sangue pisado, dor no quadril, dá dor no corpo, dor lombar, dor abdominal, diarreia, vômito, dor de garganta, alteração do paladar, alteração do olfato, dá sensação do paciente ficar meio aluado, sensação de febre, dor na pele, formigamento, tonteira, como se fosse vertigem. Eu vejo uma gama enorme de sinais e sintomas, e aí quando a gente vai ver é a Covid-19. Então, se você não está acostumado a ficar tonto, não está acostumado a ficar aluado, não está acostumado a ter dor na pele, a ter dor no quadril, a ficar com náuseas, vômitos, alguma coisa alterou, desconfie. E hoje, inclusive, tem alguns trabalhos que dizem assim, se você elencar alguns sinais e sintomas, clinicamente você tem a Covid. E aí nem se estimula a fazer o PCR, que é aquele do cotonete, porque nem sempre você tem acesso. E outra coisa, em 40% dos pacientes que têm a Covid, até 40% vai dar PCR negativo. Então, você pode até pedir, se vier positivo, a pessoa tem mais consciência de evitar aglomeração, evitar contato com outras pessoas, mas se vier negativo, pode ser um falso negativo e a pessoa pode subestimar e aí acabar transmitindo o vírus. Por isso que é muito importante ter essas informações em mente. Doutor, e após estar imunizado, se alguém toma vacina, primeira e segunda dose, quanto tempo ela precisa esperar para poder frequentar uma festa de consciência limpa? Se a vacina não proteger para cepa mutante como protege para cepa original, a gente está diante de uma situação ainda de conservadorismo em relação a grandes aglomerações, mesmo em pessoas vacinadas. Mas digamos que a gente faça uma boa cobertura vacinal, continue observando os 3 pilares, como eu estou propondo, e que aí, por conta disso, houve realmente redução da circulação do vírus original, e aí, quanto menor a circulação do vírus original, menor a probabilidade de surgir cepas mutantes. E aí eu tenho um mundo meio que ideal. Então, se você me perguntasse quanto tempo depois da segunda dose eu vou estar melhor protegido para o vírus original, a resposta é em torno de 1 semana, 10 dias depois da segunda dose, você vai estar com a proteção mais adequada, mais apropriada, que não quer dizer que seja a proteção ideal ou uma proteção inequívoca em termos de eficácia, mas é uma proteção melhor 1 semana depois da segunda dose da vacina aplicada. Edmilson Amigovski, muito obrigado por sua participação no podcast Tá na Rede. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Essa edição teve apresentação e roteiro de Guilherme Pinho e André Oliveira, com edição de Marcos Castro. Obrigado a todos e até a próxima.